Bom, e vamos conversar agora ao vivo com o professor Sidney Ferreira Leite, que é mestre em História e também doutor em Relações Internacionais, sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Professor, um bom dia para o senhor. Por favor, explica para a gente melhor. O mundo inteiro se pergunta por que o Ocidente não está dando um apoio militar para a Ucrânia. É porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, seria isso? Olá, um grande prazer estar aqui no Fala Brasil. Sim, explicando com mais detalhes, a OTAN só pode atuar quando um dos estados que compõem a OTAN são agredidos, o que não é o caso. A Ucrânia estava até num processo de entrar na OTAN. Além dessa questão, digamos, jurídica, dessa questão legal, a entrada da OTAN seria um conflito entre potências nucleares. Seria uma guerra de uma outra escala, de uma outra proporção. Estaríamos aqui discutindo, inclusive, a possibilidade de estarmos vivendo uma terceira guerra mundial, o que não é o caso. O que poderia ajudar seriam essas sanções econômicas implementadas aí por vários países, né? Mas muitos criticam que ela seria branda e, por isso, não o suficiente para que Putin recuasse, né, professor? As sanções, elas são ferramentas, instrumentos que são usados em situações como essa. Mas no caso, a gente está falando de algo muito novo, que seriam sanções contra uma superpotência militar que está muito bem preparada para enfrentar o conflito. Então, a efetividade dessas sanções é muito discutível. Agora, Daí a gente percebeu uma tendência de vitória da Rússia, porque as sanções não estão surtindo o efeito que se esperava. Exato. Agora, professor Sidney, explica, todo mundo, claro, fica muito preocupado, né, com a possibilidade dessa guerra se estender, de se tornar, inclusive, uma terceira guerra mundial. A gente pode dizer, até para a gente se tranquilizar, que enquanto Rússia e OTAN não se enfrentarem, não há uma possibilidade para que essa crise, por pior que seja, se transforme numa grande guerra mundial? Não há esse risco. Os personagens, os atores envolvidos têm isso muito claro. Qualquer caminho nessa direção seria um verdadeiro apocalipse. Então, a OTAN, ela atua agora, desde ontem, isso foi claramente colocado, mas em fortalecer, né, as suas defesas, enquanto a Rússia tem um alvo muito claro, que é chegar em Kiev. Ela já atingiu esse alvo, dominar a cidade, não necessariamente derrubar o governo, mas derrotar a Ucrânia para que ela possa negociar com base naquilo que interessa. Esse é o objetivo do Putin. Ele não tem um objetivo mais amplo de atacar um país da OTAN. Ele sabe que isso seria um passo absolutamente caótico e apocalíptico. Tá certo, professor. Muito obrigada. Até porque, né, Rússia e Estados Unidos, entre eles, têm mais de 8 mil ogivas nucleares. Então, seria um conflito catastrófico. Exatamente. Eu continuo com o professor. Professor, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Se cria uma outra crise, né, que é a crise dos refugiados. Muitas pessoas já saíram, né, da Ucrânia rumo à Romênia, à Hungria, à Polônia, e alguns que fazem inclusive parte da OTAN, por isso as pessoas foram para lá. Esses países estão preparados para essa crise de refugiados? Olha, tudo indica que não. Como a gente está vendo, a própria Ucrânia não estava preparada para o conflito. E esses países ali há forte resistência. A gente acabou de ver uma pesquisa que nos Estados Unidos há resistência de participação na guerra. Essas sociedades também vivem problemas no seu cotidiano de desemprego, que a chegada, né, desses refugiados, de alguma forma, vai agravar a situação. O drama humano da população ucraniana é, sem dúvida, o aspecto principal desse conflito. Mas sem o apoio bélico, professor, de outros países, do Ocidente principalmente, sendo que a Rússia possui o segundo maior poder bélico do mundo, há chances da Ucrânia vencer essa batalha de alguma forma? Não. Falando do ponto de vista bem objetivo,
da comparação de cada uma das Forças Armadas, nós estamos lidando com uma superpotência militar, né, e com um Estado cujas Forças Armadas são muito frágeis. O que nós estamos assistindo, inclusive, no dia de hoje, é a população desesperada tentando resistir de alguma forma. Então, digamos, nesse aspecto, é um conflito cujo final nós já sabemos o resultado, que é a vitória, né, das Forças Armadas da Rússia, no quadro que se apresenta nesse momento, não é? Agora, professor, eu queria saber sobre a possibilidade de uma negociação, né, entre esses dois países, se isso realmente é viável e qual seria a grande postura do Ocidente, o que os países ocidentais deveriam fazer nesse momento? Essa pergunta me parece fundamental, né? Qual é o objetivo da Rússia? Derrotar militarmente a Ucrânia para que a negociação seja dada em que bases? Eu estou negociando com alguém que perdeu. Então, essa negociação se chama rendição. Há uma rendição, né, e a Rússia vai poder, nesse caso, exigir, né, exatamente o que ela quer para aceitar essa rendição. Então, por isso é o objetivo conquistar Kiev, conquistar a Ucrânia, fragilizar o máximo possível o governo para que o outro lado negocie como derrotado. E eu, deste lado, posso impor tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo em relação à Ucrânia. É assim que está pensando Putin. Professor, pelo que a gente tem acompanhado, o presidente russo Vladimir Putin parece que se preparou para essas sanções políticas, essas sanções econômicas, né? É obviamente que ele sabia que ia vir por parte do Ocidente algum tipo de sanção. Parece que ele já fez até um caixa bilionário para se aguentar nessa guerra durante um período. Seria isso? Exatamente. O que a gente está vendo, e o Fala Brasil está mostrando isso muito bem, parabéns pela excelente cobertura, é um lado muito bem preparado, um presidente muito estratégico que sabe jogar, e do outro lado, um país que não se preparou para a guerra e um presidente muito amador, não é? Muito despreparado, não é? E sem medir muito as consequências daquilo que ele está fazendo. Então, esse cenário é muito favorável para a Rússia, né? Daí eu a falar de uma tendência de vitória nos próximos dias e uma negociação que seria feita nessas bases, né? O vitorioso negociando com um derrotado. E diante dessa possível vitória russa, a gente pode acreditar que vai parar por aí, só com a Ucrânia? Ou você acredita que existe um plano maior aí do Putin em outras regiões? O plano do Putin, ele é muito claro desde que o Putin subiu ao poder há aproximadamente 20 anos atrás, não é? Recuperar o território, não é, que pertenceu, o território de influência, de poder, que era da União Soviética, que acabou em 1991. Né? Então, enquanto ele tiver uma espécie de um anel de proteção em torno da fronteira da Rússia, ele vai se contentar. Né? Ele não tem um plano de expandir, de atacar os países europeus, não é essa a questão. O que se desenha ali é criar uma espécie de uma muralha de proteção de estados que sejam fiéis à Rússia, para que a Rússia se sinta segura de que não será atacada pelos países do Ocidente. Isso envolve todos aqueles países que estão ali em volta da própria Rússia, né? Então, ele não tem um projeto de dominação mundial, ele tem um projeto ali de controle regional daquilo que pertenceu, daquele território que pertenceu à Rússia como império, depois à União Soviética e agora a Rússia como um Estado nacional. Professor Sidney, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui no Fala Brasil Especial de sábado.